Boa noite, celebrando a recuperação. Meu nome é Sérgio. Sou um filho muitíssimo amado por Deus em recuperação do alcoolismo, dependência química. Você que nos assiste no YouTube, você que está aqui. Natal, a gente comemora a encarnação do Deus que criou os céus e a terra em uma criança vulnerável, dependente de cuidado, mas a gente também comemora o Cristo ressurreto que viveu entre nós e derramou sobre toda a humanidade a sua graça, a sua paz, sua misericórdia, sua justiça e seu amor. Vamos celebrar, a igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar esse Deus com as nossas palmas. Amém. E os homens adorem ao Senhor, iniciando e dizendo: mulheres, tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te
Podem se sentar um minutinho, queridos. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez e também as boas-vindas para nós que estamos aqui já há algum tempo. As boas-vindas aos queridos que estão na internet. Nós somos por volta de 115 pessoas já conosco. Então, seja muito bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo, querida. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando questões relacionadas à organização estrutural e relacionadas com a confiança. Meu nome é Roseni. E é muito bom ter a família CR voltando aos pouquinhos. É muito bom. Você que está acompanhando um celebrante, você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, nós temos uma programação diferente hoje à noite. Nós temos algumas partilhas, nós temos pelo menos um vídeo de um testemunho e nós temos louvor recheando todo esse tempo. Seja muito bem-vindo e que você seja muito abençoado, seja muito abençoada nessa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando nesse ciclo da baixa autoestima, ira, procrastinação. Meu nome é Thalita. Oi, Thalita. Convido a vocês a refletirem comigo essa canção que diz: luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. E na minha recuperação Jesus tem feito isso. Coloque-se em pé, vamos dizer juntos o quanto nós somos filhos e filhas amadas do Senhor e o quanto Ele pode mudar a nossa história e a nossa vida como Ele tem mudado a minha. Luz do mundo. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Num lindo
sua vida. Amém. Entregue a nós em forma de um bebê. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha baixa autoestima e também a minha dependência emocional. O meu nome é Marco Lomba. Oi. Pode sentar. Eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história aqui no Celebrando, dar um pouco da minha partilha. Eu estou no Celebrando a Recuperação desde 2013. Eu cheguei aqui estagnado no meu relacionamento com Deus, com vários sintomas de depressão, porque eu vim de uma outra igreja onde era uma igreja mais rígida, né? Bem rígida, e eu tinha uma perspectiva, eu achava que eu tinha que dar muito mais, né? Eu vivia na religiosidade. Bem, eu tenho um irmão mais novo. Quando eu nasci, eu era o xodó da minha família, né? Eu era o queridinho da minha família, eu era aquele queridinho. E quando o meu irmão nasceu, uma diferença de 4 anos, esse trono do xodó passou para ele. E não por maldade, claro que hoje eu entendo isso, que não teve maldade nenhuma, mas existiam várias situações onde eu não me sentia amado, porque eu não era mais o xodó da família, eu não era tão querido. Nessa época, meu pai bebia, tinha algumas questões com bebida dentro de casa, né? E tinha várias brigas, e o meu irmão ele é da cor do meu pai é um pouco mais escuro, e meu pai sempre falava, ó, esse aqui sim é meu filho, esse aqui é da minha cor. Às vezes meu pai brigava com a minha mãe, e tinha aquela velha conversa, eu vou embora dessa casa, minha mãe falava, né, vou embora dessa casa, vou embora. E meu pai sempre falava, pode levar o Marco, mas o meu caçulinha fica aqui comigo. E eu, enquanto criança, a informação que eu absorvi disso é que eu não era amável, não era amado, que eu não era querido. E foi aí que começou a desenvolver a questão da baixa autoestima e também essa dificuldade que eu estou tratando aqui no Celebrando, que é justamente buscar a aprovação do outro, querer falar sim quando quero falar não, mas às vezes eu quero, para evitar conflito, fazer com que a pessoa goste de mim, aceitar coisas que muitas vezes eu não concordo, né? E eu cresci, né? Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu passei por abuso sexual. E na escola, eu era uma criança muito quieta, tranquila, não falava com ninguém, não tinha amiguinhos, né? Eu sempre fui de uma família muito pobre e eu tinha muita vergonha que os meus amigos da escola conhecessem a minha casa, conhecessem ali onde eu morava, tudo. E com a questão do abuso, eu tive uma visão deturpada do que é o sexo, né? Aí fui crescendo, com 17 anos eu conheci essa igreja, eu entrei nessa igreja, e foi aí que eu comecei a entrar na religiosidade, onde eu achava que quanto mais eu servisse a igreja, quanto mais eu estivesse envolvido com as coisas da igreja, quanto mais eu estivesse cuidando da vida das pessoas, Deus me amaria mais, né? Então, na verdade, eu me envolvi no que a gente chama de ativismo aqui no Celebrando, né? Eu comecei a ser um cara bem ativo na igreja, fazer várias coisas e tal. Mas as minhas dores, meus medos, minhas inseguranças continuavam dentro de mim. Por ser uma igreja bem mais rígida, eu não me sentia à vontade de falar essas questões lá. Eu tinha muito medo de ser rejeitado. Lá eles tinham uma questão que eles chamavam de afastar do convívio algumas pessoas, né? E eu comecei a desenvolver uma personalidade dupla dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja eu era uma pessoa super envolvida com as coisas, fazia tudo o que tinha que ser feito, era o líder de jovens, só que eu comecei a me envolver com sexo pago, com mulheres de programa. E foi aí que eu comecei a desenvolver a minha compulsão sexual. Eu me sentia muito mal. Eu tinha minha recaída, tinha meu lapso, mas eu me sentia mal, ficava lá 2, 3 meses, caía de novo, 2, 3 meses, caía de novo. E chegou uma hora que eu falava, puxa Deus, a minha vida vai ser sempre assim? Porque eu só conseguia conversar com Deus, eu só conseguia falar para Deus essas questões. Às vezes eu também saía com travestis, né? Então eram coisas muito escandalosas para se falar na igreja. Eu tinha muito medo de ser rejeitado, muito medo de ser expulso daquilo que eu achava que era a casa de Deus. E eu entrei
eu não digo que eu entrei em depressão, mas eu tinha uma tristeza muito grande. Eu conseguia disfarçar isso, mas eu tinha uma tristeza muito grande. E foi quando eu conheci o Celebrando, em 2013. E eu vim, através de um casal de amigos vieram, né? Me convidaram para vir, eu vim. Puxa, eu fiquei apaixonado. Aqui no Celebrando, a gente tem 5 regras, que são as 5 regras de ouro. E uma das regras é uma regra que é a regra do pitaco. É proibido dar pitaco, sugestão, rajada de versículos. Ou seja, foi um lugar onde eu pude falar abertamente as minhas questões sexuais e não ser rejeitado, não ser, sabe aquele negócio de colocar medo, não, você vai para o inferno, tal. E eu me senti muito aliviado, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, quando eu comecei a confessar essas questões, comecei a falar. É claro que não foi no começo, demorou um tempinho, acho que umas 3 ou 4 reuniões, para me sentir à vontade para poder falar. No começo eu falava coisas mais superficiais. E a princípio eu vim para o grupo, que a gente chama de grupo de compulsão sexual, fiquei nesse grupo um tempo. E quando eu estava nesse grupo, eu foi apresentada a oportunidade de fazer o grupo de passos, onde eu comecei a estudar mais profundamente os 12 passos, também a questão da minha infância, tudo. E fui entender que o meu verdadeiro problema não era a questão da compulsão sexual, era a baixa autoestima, era o medo da rejeição, era o medo de não ser aprovado, o medo de não ser querido, o medo de não ser gostável, digamos assim, né? No grupo de passos, eu aprendi muito sobre mim, consegui identificar os meus gatilhos, as pessoas com quem eu não podia conversar, os lugares onde eu não poderia ir. E, acima de tudo, eu comecei a me desafiar. Né? Eu tinha muito medo de mulheres bonitas. Olha que interessante. Era muito mais fácil, o sexo pago era muito mais fácil. Pagava e pronto. Agora, fazer amizade com a mulher bonita, eu tinha muita dificuldade com o sexo feminino. Né? E foi tão legal assim poder caminhar junto com meu padrinho, meus prestadores de contas, entender a raiz exata dos meus problemas. E olha que legal, eu estou há 13 anos limpo nessa área. Né? Eu tenho muitas outras coisas para mudar. Hoje eu estou trabalhando ainda a questão do conflito, a questão da baixa autoestima, a questão do medo. Eu sou muito inseguro ainda, mas eu estou trabalhando. Aqui no Celebrante a gente entende que é um dia de cada vez. Essa questão de poder falar aqui em público, puxa, é muito interessante, porque tem uma escritura na Bíblia que fala que aquilo que é feito em segredo será falado nos montes, né? Essa é a escritura que me veio à cabeça agora, olhando todos vocês. Mas é isso, e com o tempo eu fui começando a servir aqui no CR, né? Começando a ser usado por Deus aqui, ajudando na questão de poder co-liderar grupos de apoio também. E é isso, aqui no Celebrando a gente fala que é sempre um dia de cada vez. Essa é a minha partilha, muito obrigado por me ouvirem. Queridos e queridas, ter um lugar onde eu posso abrir as minhas questões, ter um lugar em que eu posso falar e ser ouvida com respeito, ouvida sem julgamento, é um presente de Deus. Ser escutado no século 21 é algo muito precioso. Alguém que nos ouve sem nos julgar, alguém que nos ouve sem ter a preocupação de ficar procurando versículos para nos dar bibliadas, é um grande privilégio. Eu acredito que a pessoa que nós estamos comemorando nesse período, chamada Jesus Cristo, o Deus encarnado, nós não encontramos Jesus Cristo correndo e dando gritos, dizendo que nós somos pecadores. Muito pelo contrário. Quem fazia isso eram os religiosos. Jesus Cristo falava: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Este é o nosso Salvador, que nos acolhe, que entende a nossa dor e que nos chama
há uma família. Eu louvo a Deus pela família celebrando a recuperação, que, na verdade, é a família igreja. A igreja é o celebrando, não é mesmo? A igreja se perdeu um pouquinho, mas a igreja é o celebrando, onde eu posso falar, onde eu posso esperar que a graça de Deus me encontre, um lugar onde eu posso ter novos relacionamentos saudáveis. Então, queridos, fiquem em pé um minutinho. A gente não pode abraçar ainda, está chegando, mas a gente pode dar um high five, né? Alguma coisa assim, uma tocada assim, né? Isso que vocês estão fazendo. Faz aí com alguém perto. Nós somos família. Nós não conseguimos ainda abraçar, mas a gente consegue fazer isso. Esse grupo de louvor abençoado. Muito obrigada, muito obrigada. Aí senta de novo, por gentileza, que eu tenho 3 avisos bem rapidinhos, antes da próxima partilha. Na próxima semana, dia 29, queridos, eu tenho uma coisa muito legal para falar. Celebrando a recuperação não para. Não tem férias. Nós entendemos que quando tem férias é mais quando a gente precisa de celebrando. Natal e Ano Novo não dá para ficar sem. Então, nós teremos nossos grupos de apoio, nós teremos nosso louvor, nós teremos nosso tempo precioso. Então, a semana que vem estaremos firmes juntos e nós vamos ter o testemunho de vida de uma querida que vai falar sobre insanidades que levam à morte. A Ilza vai estar com a gente. O segundo aviso é que nós temos nossa lojinha. Não deixe passar nessa lojinha que tem coisinhas muito preciosas, vocês podem levar para presentes de Natal, de Ano Novo, de Carnaval. Vários presentinhos. Passe por lá. E também nós estamos abrindo grupos de passos presenciais. Se você está nos celebrando já 1 mês, 2 meses, principalmente, pode se inscrever. Mas se você ainda não conhece o programa, vai no grupo de passos, vai no grupo de apoio primeiro, tá bom? E depois vocês vão até os grupos de passos. Esses são os 3 avisos e agora vamos ouvir mais um testemunho de vida. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e, nesse momento, trabalhando a impaciência com determinadas situações. O meu nome é Sônia. Eu estive aqui a semana passada, falando sobre a lição 4, sobre sanidade, e hoje eu vou dar o meu testemunho brevemente, parte do meu testemunho, vou pular algumas partes. Nós falamos sobre a insanidade, sempre repetir a mesma coisa, né? Retomando o que foi falado a semana passada, né? Você repete a mesma situação, sempre repete, e espera um resultado diferente. Isso é insanidade. A sanidade é a tomada de decisões de forma objetiva, de forma realista. Nada muda se nada muda. Hoje eu vim exatamente com essa visão. Nada muda se nada muda. Se nada mudar na minha vida, nada vai mudar, porque nada é muita coisa. Então, nada muda se nada muda. Precisa mudar. Nós precisamos de mudança. O mundo está em mudanças, então precisamos mudar. Detesto mudanças, alguns podem dizer, mas a mudança, ela te coloca em atividade, te tira do comodismo, te dá uma nova visão. Nasci em um lar muito simples, pais muito jovens, sou a primogênita de 7 filhos. Minha mãe conta as muitas dificuldades financeiras e necessidades de condições mínimas que tínhamos naquela época. Eu tinha 1 ano e 5 meses quando nasceu a minha primeira irmã. Eu não sabia, mas vivia rivalizando com ela. Quando eu tinha 12 anos, era ativa na igreja, professora da escola dominical,
Separei um banco para todos os que tinham até 12 anos ou mais e não deixei a minha irmã se sentar. Eu tinha uma mágoa muito grande dela e naquela época eu não entendia o porquê. Mas ao analisar a minha vida, lembrei-me que meu pai chamava minha irmã de meu bem. Ele não a chamava pelo nome. Ele se sentava em uma cadeira e dizia para a minha irmã: meu bem, vem aqui. E ele a colocava sobre os seus joelhos. E eu, pequenina, uns 4 ou 5 anos, olhava a outra perna e esperava que ele também me segurasse e me colocasse em seu colo, na outra perna. Isso nunca aconteceu. Hoje, na maturidade, isso ainda mexe comigo, porque é um tratar diário. E eu sei que hoje eu passei a minha vida inteira tentando agradar a esse pai, que eu honro, que eu respeito. Mas que, sobretudo, eu descobri, primeiramente, o meu Pai Celeste, o meu Deus, por meio de Jesus Cristo. Certa vez, subi em uma cadeira, eu devia ter uns 5 anos, e tinha um espelho daqueles de borda laranja. Acho que a maioria de vocês teve um desses. Na parede. Ao olhar o meu reflexo, eu pensei, como eu era feia, como eu me sentia infeliz. Esse sentimento durou muito tempo. Eu só consegui me livrar desse sentimento, eu já tinha mais de 30 anos, quando a minha autoestima começou a ser trabalhada. Esse sentimento durou a minha vida inteira. Essa espera de que meu pai quisesse me colocar, me chamasse para sentar em uma das pernas dele, que ele me chamasse de querida, porque ele dizia que eu era muito esperta. E a minha irmã, como ela era mais dengosa, então ele a colocava no colo. Hoje entendo que ser a menina tímida e obediente e bem comportada fazia parte de ser aceita. Eu era a criança que queria ser convidada para sentar no colo do meu pai. Sentimento esse que se estendeu durante muitos anos. Insanidade total. Aí entramos aí novamente na insanidade, né? Fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Cheguei ao CR em 2013. Estava arrebentada, com os nervos à flor da pele, sentia-me doente, sem estar diagnosticada. Não sabia dizer o que estava acontecendo comigo. Meu cérebro parecia estar embotado, não conseguia dormir, sentia-me perseguida, vivia em angústia de morte. Imagina, uma mulher de círculo de orações, que pregava, orava pelos outros, com pensamentos obsessivos. Eu falei sobre isso a semana passada. Essa é uma parte muito dolorida da minha vida, que aqui no CR você consegue olhar as suas feridas e você consegue analisá-las e você consegue ver onde é que você está sendo curado, o quanto que você já foi curado e onde é que você recai. O programa do Celebrando a Recuperação é maravilhoso por isso. Você passa a entender o que é que te faz recair e você fica mais atento com relação a isso. Ao longo da minha vida, tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Aprendi que o evangelho mágico, aquele em que eu oro, tudo acontece, só porque sou eu orando. Eu já tive esses pensamentos. Já que eu orava, jejuava, cumpria todas as obrigações, religiosa, assim, ao extremo, separatista, porque eu era, quem não fazia parte daquele círculo de oração, quem não se vestia como tal, quem não jejuava como tal, não era tão santificada quanto. E eu tenho aprendido que a me livrar exatamente desta visão
extremista. Isso é um dia de cada vez, porque isso foi arraigado lá atrás. Isso foi muito forte na minha vida durante muitos anos. Essa religiosidade é algo que eu oro, eu fico atenta para ser liberta a cada dia. Em uma das pregações do pastor Ed René, o pastor Ed René trouxe uma palavra sobre coisas boas acontecerem a pessoas más e coisas ruins acontecerem a pessoas boas. Chorei tanto que parecia que eu ia sucumbir. Estava tão decepcionada comigo mesma, com minhas escolhas, com a minha vida, que não conseguia digerir aquilo. Um ano depois, o pastor Ed René esteve numa palestra no CR, numa reunião do Celebrando a Recuperação com os voluntários, em um sábado. E nessa reunião falei para ele o quanto aquela palavra marcou a minha vida. Mas olha só o tamanho do meu orgulho, achar que eu era boazinha, como boa religiosa, né? Que cumpre todos os protocolos, achar que eu era boazinha para merecer só coisas boas. Sempre me esforcei para ser uma filha obediente no trabalho, sempre fui além do que me pediam. Descobri em 2019, com a palestra da Roseni, sobre o orgulho passivo. Descobri que eu sofria de orgulho passivo. Fiquei muito brava comigo mesma. Já não basta codependência, querer agradar o outro, fazer tudo para o outro, ser intrometida, porque o codependente ele é extremamente intrometido. Ele quer salvar o outro a qualquer custo. Ele não foi solicitado e ele está ali para salvar o outro, para resgatar o outro. É uma visão messiânica, uma visão de Messias, de um falso Messias, porque eu quero resgatar o outro, que é uma forma de mascarar os meus próprios problemas e não olhar para as minhas dores. Quando eu descobri que eu sofria de orgulho passivo, o que vem a ser o orgulho passivo? O orgulho passivo, aquele que você sabe, que você tem entendimento, mas você não faz questão, não preciso mostrar isso para o outro, eu sei, eu guardo só para mim mesma. Não, e nesse que você guarda só, que eu guardo só para mim mesma, eu estou avaliando, criticando o outro, mas não dou a minha contribuição. Eu não passo aquilo, eu não contribuo para o crescimento do outro. Esse é o orgulho passivo. O orgulho ativo, todo mundo conhece. Agora, o passivo, ele é muito velado. E esse passivo, ele está aí muito arraigado no religioso. Ele está ali, reinando, escondidinho. No princípio 1, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Eu estou no programa do CR já há algum tempo e algumas vezes eu tenho as recaídas e eu volto aqui, olha, eu tenho que admitir que eu sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Precisamos reconhecer isso para que o nosso poder superior, Jesus Cristo, possa agir, possa trabalhar em nossas vidas. Participei de 3 grupos de passos. O grupo de passos é um aprofundamento. Tá? Durante as quartas-feiras nós temos as partilhas e às segundas-feiras nós temos o grupo de passos que você se compromete durante um ano e meio a fazer as lições, a estar presente,
a responder todas as lições da maneira mais legítima possível. E isso é um tratar da sua alma. Então, assim que você sentir, que você tiver a disponibilidade, que você entender o programa, venha fazer o grupo de passos, venha se aprofundar. Muitas das vezes existe aí um choro, porque você começa a reconhecer muitas coisas que para você eram veladas, mas muitas das vezes quem está no teu entorno, já vê com clareza. Então, que nós tenhamos essa visão clara, todos os dias das nossas vidas. Eu vou adiantar aqui algumas situações para que nós não passemos aí do tempo. A minha recuperação, ela é diária. Eu tenho aprendido a saborear a vida e gostar de ser eu mesma. Eu aprendi há poucos anos que eu gosto de ser quem eu sou. Eu gosto de ser mulher, eu gosto de ser feminina e eu gosto da minha companhia. O CR me ensinou isso, porque eu parei para olhar para mim, para entender do que é que eu gosto, e não só cuidar do outro, mas olhar para mim como pessoa. Eu vou deixar um princípio que mexe profundamente comigo, o princípio 3, que me acompanha. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Conscientemente, eu faço a minha escolha de confiar a minha vida, a minha vontade, aos cuidados e controle de Cristo, o meu poder superior. Venha para o celebrando, venha se conhecer, venha aprender o que é que te faz recair. Venha enxergar-se, venha tirar as suas máscaras, ninguém vai tirá-la, você mesma vai deixá-las. Muito obrigada por me ouvirem. Boa noite a todos. Sou um filho amado de Deus, nesse ciclo me recuperando de procrastinação e recuperando também os meus relacionamentos. Meu nome é Arthur. Boa noite, eu sou a Renata, uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima e de procrastinação. Vamos ler os princípios de recuperação. Vocês podem colocar, por favor? Vocês podem ler comigo? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência para fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus.
Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros, tanto pelos meus exemplos quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, recuperando de procrastinação e questões relacionadas ao orgulho. Meu nome é Williams. Vamos ler a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando, como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém. Obrigado. Lembro-me quando cheguei aqui na IBAB, estava maltrapilho, maltratado. Eu costumo dizer que o Celebrando a Recuperação é um lugar que deixa a gente bonito. E olha que eu chego na minha casa, minha mãe sempre diz para mim, filho, você está lindo. Muito bom. Vamos louvar ao Senhor. Vejo a sua voz, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo.
percebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Glória a Deus. Sentem mais um pouquinho, queridos. Logo nós estaremos divididos em grupos, mas antes de dividirmos, eu queria, aqui é o Natal em Família, e eu queria reconhecer todos os nossos voluntários. Os nossos voluntários vêm aqui para frente, nós fazemos isso em 2 momentos, agora em dezembro e faremos normalmente em fevereiro, quando começarmos oficialmente o nosso ciclo. Se você é líder de grupo, se você ajuda na recepção, nós não começamos com uma área tão importante que é nossa comunhão. Romilda, vem cá. Não começou, mas você é nossa. Eu diria que um dos aspectos mais importantes do nosso celebrando tem a ver com a comunhão, que é o nosso cafezinho, o nosso lanchinho, que muitos de vocês não conheceram ainda. Mas nós temos um cafezinho, nós temos um chazinho que, na primeira semana de janeiro, com fé em Deus, vai voltar. E para que o celebrando aconteça, nós temos esses voluntários, queridos líderes. Vem aqui, ó, aqui no meio. Nós temos aqui os nossos queridos que fazem o celebrando acontecer. Então, cheguem aqui, queridos, e nós vamos fazer algo diferente. Faremos algo diferente aqui. Chegue aqui. E nós temos muitos desses que começaram a servir no período da pandemia, no período online. Nós temos essas pessoas amadas, queridas, como nós somos gratos a Deus por vocês que fazem o celebrando acontecer. Vou pedir uma coisa. Vocês que estão aqui sentadinhos, fiquem em pé e vamos agradecer a Deus com palmas por esses queridos, por esses queridos, por esses amados. Louvado seja o nome do Senhor, por esses queridos, por esses amados. E nós temos um voluntário chamado Denis, que está facilitando o celebrando para os nossos surdos e nossas surdas. Então, Denis, você está fazendo esse trabalho aí, nós somos muito gratos, nós temos mais de 100 pessoas também participando online. Então, esse trabalho desses voluntários não acaba. Então, eu vou pedir que o Bruce, que já está aqui, por favor, dê uma lembrancinha para cada um deles. O nosso grupo de louvor está ali, né? Nossos voluntários queridos. Como agradecemos a Deus pela sua vida. Ô Soninha, ajuda ele, por favor, a entregar essas lembrancinhas para os nossos queridos. E, se você tiver aí um celular, tira a foto desse povo lindo aqui. Vamos postar, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Olha, enquanto ele está entregando, deixa eu avisar para vocês, queridos. Nós temos uma programação bem intensa em janeiro. Nós vamos começar com umas lições somente em fevereiro. Então, eu tomei a liberdade de chamar algumas pessoas que nós amamos. Uma delas, é a Priscila Diakov, que vai estar falando na primeira semana de janeiro sobre o cuidado da polarização. Cuidado com a polarização. Se você é celebrante, você vai respeitar o esquerdista e o direitista. Certo? Não vai arranjar confusão na sua família, não, certo? Se quiserem ser direitistas, ele tem todo o direito. Se alguém quiser ser esquerdista, tem todo o direito, certo? Nós não vamos dar pitaco, não é mesmo? Temos a nossa opinião, mas a nossa opinião é tão formada que a gente consegue ouvir a opinião do outro. Amém? Sem brigar, sem xingar, sem sair do grupo do WhatsApp. Amém? Amém? Né? Porque a gente é celebrante. Todo mundo tem o direito de pensar como pensa. Né? Nós não temos o direito de fazer outro mudar de opinião. O nosso papel é termos a nossa opinião e sermos educados. Amém? Então, a Priscila vai falar sobre polarização.
na primeira semana. Eu vou ter a honra de falar na segunda semana, eu vou falar sobre relacionamentos. A base de nossa vida tem a ver com relacionamentos. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando. E eu quero falar um pouquinho sobre o nosso radar tantã. A gente namora 10 vezes com a mesma pessoa com nome diferente. Casa, e se não arrumar o radar, casa com a mesma pessoa com outro nome. Sai de um trabalho porque é de um chefe horroroso, que nos faz trabalhar muito, arruma outro trabalho com o mesmo chefe, só muda de nome. Então, eu quero falar o que é que faz a gente ficar repetindo os relacionamentos. Na terceira semana de janeiro, teremos o querido Toniolo. É um psiquiatra que ama a Deus. Que quando a gente chega no consultório dele, ele nos ouve. Psiquiatra que ouve, gente, é de Deus, né? Que não taca logo um remédio. Então, Toniolo vai estar com a gente. E na primeira semana de fevereiro, o querido Ed Renekiewicz vai fazer o lançamento de 2022 do nosso Celebrando. Então, essa é a nossa agenda, tá bom? E eu queria agradecer vocês, queridos. Vocês são absolutamente pessoas que nós amamos muito. Voltaremos às nossas reuniões mensais, os nossos cafezinhos, nossos churrasquinhos. Vai acontecer, tá bom? Deus abençoe ricamente. E podem se sentar. Nós faremos o seguinte. Pode aplaudir esse povo lindo. Pode aplaudir esse povo lindo. Faremos o seguinte, nós vamos mudar um pouquinho a programação. Se o Moisés não ficar bravo com a gente, a parte mais importante do programa, pode sentar um pouquinho, queridos, é agora. Você que está online, nós vamos dividir em grupos e você pode participar desse grupo. E a nossa pergunta é, o que é Jesus para você? O que é Jesus? Não foi que nós cantamos? O que Ele é para mim? Quem Ele é para você? É uma pessoa que ama? É uma pessoa que, para quem você se entrega? Você se entrega a Jesus de Nazaré? Você se entrega a Jesus de Nazaré? Quem é Jesus para você? Tá bom? Quero que você defina no seu grupo de apoio quem é Jesus para você. Então, nós faremos o seguinte. Nós vamos dividir em grupos e a pergunta é, quem é Jesus para você? Tá? Então, mas antes de dividirmos, nós vamos despedir do nosso querido pessoal que está online. Você seja muito bem-vindo. Espera só uns minutinhos que nós temos mais uma atividade aqui presencial, que é você, Thalita. Tá bom? E eu vou pedir, então, que, se vocês não se importarem, vamos dar um pouquinho a programação. Logo depois dessa canção, os adolescentes podem subir para o seu... Se quiserem subir agora, já podem subir, tá bom? Os adolescentes queridos. E logo depois dessa música que nós vamos ouvir com a Thalita, nós vamos todos ir nos nossos grupos de apoio, tá bom?